Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, glória a Deus. Capítulo 11 de Lucas, a partir do versículo de número 9, capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículos 9 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, palavras do Senhor Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, mas também você encontra isso em Mateus, capítulo 6, você encontra no chamado Sermão da Montanha, a mesma perspectiva. Portanto, nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelistas têm uma mesma visão, relata quase os mesmos assuntos. Por isso eles foram classificados teologicamente de evangelhos sinóticos, vem da mesma óptica, visão, a mesma visão. E o quarto evangelho, que é o evangelho de João, difere desses outros três, mas eles se completam. Nesse caso, o Senhor Jesus está ensinando a parábola do amigo importuno, e aí ele entra nessa perspectiva muito importante para mim, para você, que Deus deu essa oportunidade de estar aqui nesse dia 24, nessa terça-feira fria do mês de junho. Deus te trouxe para ouvir essa palavra, porque Ele quer trabalhar no seu coração, Ele quer trabalhar com os seus projetos. O Senhor te ama e tem uma palavra poderosa para a sua vida nessa abençoada noite. E aí o Senhor Jesus diz: e eu vos digo a vós. Essa é uma palavra para os discípulos do Senhor, é uma palavra para o seguidor de Cristo, para os cristãos. Ele diz: eu vos digo a vós, e ele usa o primeiro verbo. São três verbos, três perspectivas verbais. Primeira, pedir. Glória a Deus. Porque tem gente que não pede, irmão, é uma fraqueza, não pede. E a Bíblia incentiva a gente a pedir. Tem que pedir. É como as pessoas dizem aí no mundo: ou não, você já tem mesmo, né? Isso numa perspectiva humana. Mas nós estamos aqui falando de uma outra perspectiva. E a palavra de Deus diz: pedir. Isso significa que você tem que orar. Você tem que ter essa experiência. Você precisa aprender a entrar no seu quarto, fechar a porta e rasgar o seu coração na presença de Deus Todo-Poderoso, que conhece as suas necessidades. Então, aprenda a pedir, a clamar, buscar a face do Senhor. Tenha desejo de orar. Em uma sociedade materialista, em uma sociedade rápida, de tudo fast food, né? De tudo rápido, né? Comida rápida, coisas rápidas, tudo fast, tudo rápido. Nós temos que parar e olhar para o Evangelho e aprender com o verbo que se fez carne. Nós temos que pedir. E ele diz assim: pedi, vocês que são meus discípulos,
vós pedi. E aí ele dá a resposta: pedi e dar-se-vos-á. Glória a Deus. E aí ele entra na segunda expressão verbal, buscai, que é a mesma percepção, porque no fundo, pedir, buscar e bater está na mesma simetria do que é uma oração contínua, eficaz, fervorosa, uma oração que não tem desalento. Pede, é isso que ele diz, busque, invoca o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor. A mesma perspectiva lá no profeta Isaías, no Antigo Testamento: buscai ao Senhor. E ele diz: e achareis. Glória a Deus. Olha, irmãos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E o terceiro verbo é bater. Batei. Batei, a ideia da insistência, como se você estiver numa casa e você precisa ser atendido, então você bate para que a pessoa saia, porque a ideia é essa mesmo, é perturbar o pai de família para ele atender a sua necessidade. Essa é a parábola do capítulo 11. Mas, numa perspectiva de oração, o que eu resumo essas três expressões verbais? Uma oração insistente. Então, se você tem uma causa, não é para você desanimar. Ah, irmão, eu já pedi. Não, continua pedindo. A palavra aqui é pedir, continua. Não é para perder o ânimo. Continua pedindo, continua buscando, continua batendo. Três verbos para explicar a ideia da oração consistente, contínua. Então, meu irmão, Deus te trouxe você nessa noite para dizer para você: continue orando, continue clamando, continue buscando. Oh, pastor, mas eu não estou vendo a luz no fim do túnel, mas eu não estou vendo mais a luz, eu não estou vendo mais nada. Continue clamando, continue buscando, porque a fé, a poderosa fé, é exatamente isso, das coisas que você não vê, mas você tem esperança. Então, se você crer, se é algo que vai glorificar o nome do Senhor, peça com fé, para Deus abrir aquela porta de emprego, para Deus abrir aquela porta de relacionamento, para Deus te dar estratégia. Bata, clama, peça, não desanima. A tua bênção está chegando no tempo de Deus, no Kairos de Deus. O milagre se materializará na sua vida para a glória e honra do nome do Senhor. Continue orando pelo seu marido, continue orando pela sua esposa, continue orando pelos seus filhos, continua pedindo, continua, louvado seja Deus, buscando, continua batendo, não pare de orar, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala: orai sem cessar. É a mesma perspectiva da que o Senhor Jesus está nos ensinando. E ele usa então três expressões verbais para mostrar insistência, continuidade na oração, para que você não venha desanimar. Eu sinceramente não sei, mas qual é o seu vale? Eu não sei qual é a sua petição, eu não sei qual é a sua luta. Eu só sei de uma coisa que Deus está mandando dizer para você, é para você mesmo: continue orando, continue clamando, continue pedindo, não pare de orar. A sua bênção está chegando, Deus vai honrar a sua fé, Ele fará essa obra para que você dê testemunho da misericórdia, da grandeza e do grande amor de Deus para com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
versículo de número 10, ele diz, o motivo, glória a Deus, porque qualquer que pede, recebe. Recebe aí, meu irmão, glória a Deus. Receba a vitória dessa sua oração, dessa sua petição. Quem pede, recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele avança na segunda perspectiva, glória a Deus. E quem busca, acha, glória a Deus. Quem busca, acha. E ele fecha dizendo, e quem bate, abrir-se-á, glória a Deus. As portas abrem. Agora eu tenho que ter fé, crer no sobrenatural de Deus. Porque quem não tem fé, irmão, é como uma onda que vai e volta. Você tem que vir com propósito. Vem com propósito. Venha orar, buscar a presença de Deus. Eu vou agora participar do ciclo de oração. Aí vem numa quarta-feira e desaparece, irmão. Não, agora eu vou vir toda terça-feira. Vem uma vez e desaparece. Não tem propósito, parece uma onda. Não, tenha foco, propósito. Eu vou estar aqui na terça-feira invocando o nome do Senhor. Eu vou bater, eu vou clamar, e Deus vai honrar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha propósito, tenha foco. O brasileiro, tudo que começa para. Esse ano eu vou fazer regime. Já está 10 quilos mais gordo. Vou aprender música, compro o violão, maior pressão. Está lá escondido o violão, cheio de pó. Vou fazer inglês, sai cumprimentando todo mundo. Good night, maior pressão. Já parou tudo. Vou fazer escola teológica, só pressão, desaparece. Vou fazer CFO, só pressão. Não pode ser assim, irmão. Você tem que ser disciplinado. Você tem que ter foco. Você tem que ser insistente. É isso que a palavra de Deus diz. Pedi, buscai e batei. Quer dizer, insistência, foco. Se liberte dessa cultura brasileira. Tudo começa e para no meio do caminho. Se liberte dessa cultura, irmão. Enfrenta os seus medos. Se for para aprender violão, aprenda a tocar violão, meu irmão. Não, eu vou vir no ciclo de oração, venha. Vou vir no culto de quinta-feira, venha com propósito. Deus honra a sua fé. Ele te dá condições. Muitas vezes, meus irmãos, eu estava muito cansado, trabalhava o dia inteiro. Chegava na igreja, irmão, com uma canseira. Mas a hora que estava fazendo a oração e orando, Deus ia renovando as forças. Aquele estresse ia saindo. E eu saía da igreja forte como um leão. Glória a Deus. Então é isso, você tem que ter foco. Faça a sua parte. Deus vai honrar a sua fé. Faça, tenha propósito. Que Deus vai honrar a sua fé. E aí ele vai dar um exemplo muito interessante. Ele fala, e qual o pai dentre vós? Porque o cristianismo é uma fé de família. Não tem essa expressão nas outras expressões monoteístas. Só no cristianismo que tem essa ideia familiar, que Deus é pai. Essa percepção, pai é algo muito próximo. Não estou falando desses pais desnaturados, que não têm relacionamento com os seus filhos, não estou falando disso. Estou falando daqueles pais presentes, que têm bom relacionamento com os seus filhos. É a família projetada aqui na oração do Pai Nosso. Mas as outras expressões monoteístas não têm essa percepção. Se você querer saber, sabe quem é o Deus no judaísmo? É o eterno. Você já não tem nem chance de... É eterno. Você já nem... você vê a reverência que eles têm. É até bonita. Mas você vê que é uma entidade muito distanciada do ser humano. Não tem essa. Ele fala, pai. Que é isso? Chamar Deus de pai? Não tem essa percepção. Deus está lá no trono, todo-poderoso. É o eterno. Então, toda aquela... Olha como que o judeu inicia a oração dele... Baruch Hashem Adonai Eloheinu.
Melech Haolam, bendito seja Deus, o Senhor dos mundos. Meu pai amado, está longe. Você vê lá no Muro das Lamentações, isso em língua portuguesa, porque os judeus não gostam dessa expressão, ele não gosta da expressão Muro das Lamentações que nós aqui em português usamos. Para eles é o Kotel Maravi, é o muro ocidental. E eles, quando eles vão sair, se afastar depois da oração no muro, eles não viram as costas para o muro, eles saem de costas, em reverência ao Eterno, mas é um Deus muito longe. A outra expressão monoteísta são os muçulmanos, que dizem adorar o único Deus, mas esse Deus trata eles como escravo. O próprio Islã significa submissão. E de que maneira que eles são submissos? Como escravo. Olha como o muçulmano vai rezar. Ele põe as duas mãos no chão, o joelho. É posição de escravo. Escravos de Deus. E eles creem nisso mesmo, que eles são submissos, escravos de Alá. Não tem esse relacionamento. Quem que é Deus no Islã? É o misericordioso, é o eterno, é o grandioso, mas não é pai. 99 nomes o Islã dá para o Alá, que é o Deus deles, mas não tem a expressão pai. Todas expressões bonitas, até menos pai. Não há relacionamento familiar. Quem foi que mudou as condições? O Senhor Jesus. Jesus. Vocês vão conversar com Deus, agora Ele é o Pai. Pai nosso que está, oh glória a Deus. Olha que privilégio. Por isso pode orar, o nosso Deus é Pai. Ele tem um sentimento familiar em relação a nós. Só na nossa fé que é assim. Só no cristianismo que Jesus trouxe o eterno, o grandioso, pertinho de nós. Pai nosso que estás no céu. Que coisa maravilhosa, graças à obra expiatória do Senhor Jesus no Calvário. E a comparação que ele vai fazer aqui é do pai humano. Então ele diz assim: e qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Improvável, impossível quase. Imagina, se um filho pedir pão para o pai vai dar uma pedra, não tem lógica. E ele continua fazendo as mesmas comparações. Ou também, se lhe pedir peixe, ao invés de dar peixe, vai dar uma serpente. Isso não tem sentido. Ou pedir um ovo, vai dar um escorpião. Não tem o menor fundamento isso. Então, veja, e os pais, nós seres humanos, estamos sobre a égide do pecado. Nós estamos maculados pelo pecado. Mas mesmo assim, nós ainda temos o quê? Um pavio que fumega da imagem de Deus. E qual é essa imagem? Tratar bem as pessoas. Os pais tratam bem os seus filhos. E isso é bíblico, graças a Deus. E ele fala, então, se vós, sendo maus, no sentido do pecado original, vocês que têm a mácula do pecado, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Glória a Deus. Todas as vezes que eu vejo esse versículo, eu lembro, eu trabalhava, dava aula ali na Escola Estadual Dom Barreto, né, professor do Estado, e às vezes chegava cansado em casa, guarda-pó, né, usava aquele guarda-pó, eu ainda, na minha época era tudo giz ainda, era uma coisa bem complicada, chegava cansado, né, chegava em casa, abria a porta. Na época só tinha a Yasmin, ela era pequenininha, ela estava me esperando, pequenininha, com o bracinho aberto, né? Papai! Aí me abraçava, oi meu bem, ai, faz uma laranjada para mim. Irmão, eu queria tomar banho, eu estava cansado, tal, meu Deus. Mas ela, meu príncipe, manipuladora, né? Ai, que bonitinha. E eu deixava tudo. Deixava de tomar banho, de comer, ia lá fazer a laranjada para ela. Ela toda feliz. Pai é assim, irmão. Pai para tudo para dar atenção para o filhinho. E o nosso Deus, o que você acha que Ele faz? Você que entrou triste aqui nessa noite, você que entrou talvez com problema, oh meu amigo, minha irmã, eu tenho uma palavra da parte do Pai verdadeiro.
Ele te ama, Ele quer te ajudar, Ele quer abrir essa porta para você, Ele quer dar vitória. O nosso Pai te ama e quer ver os seus filhos bem. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós que temos a natureza pecaminosa sabemos fazer coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Oh, glória a Deus! E eu acho lindo essa colocação. Ele fala sobre o Espírito Santo. Por que ele está falando do Espírito Santo? Porque nós precisamos da presença do Espírito Santo. Uma vez o irmão falou para mim: pastor, eu estou orando para Jesus me batizar com o Espírito Santo, mas eu tenho muito medo, porque a gente tem tantos espíritos por aí, eu tenho medo de receber uma outra coisa que não seja o Espírito Santo. Na hora eu li esse versículo para ele: pode ficar tranquilo, eu li aqui para ele o versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, pode pedir, pode clamar. O nosso Pai Celeste vai te batizar no Espírito Santo, vai te dar autoridade, você vai ser revestido pelo poder de Deus. Porque nós servimos um Deus santo, um Deus maravilhoso, que quer que os seus filhos estejam bem. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra, meu irmão, minha irmã. Guarde essa palavra no seu coração. Não desanime, não pare de orar. Estou lembrando aqui a história que minha mãe contou. A irmã Maria, 30 anos no círculo de oração, orando e buscando a Deus, até hoje vai no círculo de oração. E ela falou para mim: sabe, meu filho, aquele irmão ciclano? Eu falei: sei. Sabe o que ele falou para mim? Não, mãe, o quê? Ora por mim que eu não sou de orar, irmã Maria. Olha que fraqueza. Como assim não sou de orar? Irmão, todo mundo tem que orar. Tipo assim, né, viu, irmão? Eu não sou de tal coisa. Isso aí não. Oração é o que vai nos manter. Se os cristãos soubessem, que pena, irmão. Ah, que pena que muitos crentes não descobriram ainda o poder da oração. Se os irmãos soubessem o poder que há na oração, você estaria orando 24 horas. Porque é orando, é estar em comunhão com o Pai, que você recebe graça, que você recebe sabedoria, que você recebe cura, que você recebe o renovo. Ore, busque a Deus, guarde essas 3 palavras no teu coração. Peça, busque, bata, Deus entrará com providência. O Senhor bradará dos céus sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre os seus relacionamentos. A boa mão do Senhor estará sobre ti. Ore, busque a presença de Deus, que o Senhor há de honrar a sua fé. Amém, irmãos?